Meus caros irmãos e irmãs, esse quarto domingo do tempo do Advento nos traz o Evangelho de hoje, o anúncio do anjo Gabriel a Maria sobre o nascimento de Jesus Cristo. Dois momentos no anúncio que nos traz hoje o anjo a Maria são importantes na nossa reflexão enquanto cristãos. Mas voltando um pouquinho em Isaías no capítulo 7, no versículo 14, ele dizia: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, Deus conosco. A profecia de Isaías já nos leva à concepção de que a salvação de Deus um dia se realizaria, que o plano de Deus para a salvação da humanidade, que caminhou durante todo o tempo da história da salvação com os profetas, se culminaria na vinda do seu próprio Filho. A Virgem dará à luz um filho, e será Emanuel, o Deus que caminha conosco, o Deus em nós. Quando nós olhamos hoje a saudação do anjo a Maria, no primeiro momento Maria ficou perturbada com as palavras do anjo. Mas no silêncio dela ficou pensando qual seria o significado desta palavra, ou desta saudação do anjo. Como Isaías nos diz que uma virgem conceberá, nos leva a uma reflexão de qual será a concepção, ou o que provém a cada um de nós desse ato de Deus de enviar o seu Filho unigênito. Numa entrada em cada um de nós, no nosso silêncio, e no adentrar em nós a profundidade do nosso ser, para refletir no silêncio de cada um, qual o significado para cada um de nós da presença do Filho de Deus, ou da realização plena dessa salvação de Deus a toda a humanidade. Papa Bento XVI ele diz que o silêncio é capaz de escavar dentro de nós um espaço interior, para que nesse espaço interior possa habitar Deus, para que a sua palavra permaneça em nós, enfim, para que o seu amor arraigue em cada um de nós, na nossa mente, no nosso coração, e anime a nossa vida. Contemplar Deus não pode ficar somente dentro de um ato de louvar a presença de Deus. Mas quando Maria vai refletir sobre todas essas coisas, qual seria o significado? Ela nos leva também a uma concepção de que para nós, dentro do nosso interior, de um Deus que venha encarregar-se dentro de cada um de nós, venha habitar em cada um de nós, qual é o significado disso para nós? Qual é a concepção que eu tenho desse mistério de Deus que se realiza plenamente para cada um de nós? Quando nós olhamos a cena do nascimento de Jesus Cristo, como nós temos a representatividade do nosso presépio, nós podemos olhar a cena à distância, porque pode ser que nós não queremos nos comprometer com Deus, pode ser que nós não queremos adentrar ao mistério de Deus que vai se realizar para cada um de nós. É um mistério que se realiza para toda a humanidade, mas na intimidade do ser de cada um de nós, para cada um de nós. Eu posso olhar o presépio ou a cena à distância, porque eu não quero saber qual é o mistério, eu não quero compreender o mistério, eu quero apenas vivê-lo na superficialidade de alguém que não sai de si mesmo, de alguém que endurece-se em si mesmo e tem medo daquilo que pode viver quando adentra esse mistério, essa graça de Deus que se realiza para cada um de nós. O mistério de Deus que vai se realizar, ele vai se realizar na pobreza, porque Deus mostra a cada um de nós que na nossa pobreza ele vai nos enriquecer. Deus não nasceu no palácio, Deus não nasceu envolto ao veludo, Deus não nasceu envolto ao luxo que pode se realizar numa nossa concepção humana, como espera o povo de Israel até hoje. Mas o mistério de Deus mostra a cada um de nós que ele vai se realizar na simplicidade, em meio a palhas, em meio a uma manjedoura, em meio a alguém que é rejeitado por todos os lugares, para que possa nascer distante da humanidade, de uma humanidade que deve ir ao encontro de Deus, porque Deus veio ao encontro dessa humanidade. Deus se coloca diante de cada um de nós para que nós possamos vivenciar o mistério da salvação dele para todos nós. E depois o anjo diz a Maria: não tenhas medo, porque encontrastes graça diante de Deus. E Deus nos leva à reflexão de que nós encontramos graça diante dele, porque é acessível a cada um de nós.
a presença de Deus. É acessível em nós esse Deus que vem em cada um de nós, para que nós possamos ser enriquecidos pela sua presença. Santo Agostinho dizia: Deus enviou o seu Filho para que, participando da nossa mortalidade no amor, nós participemos na adoção da sua divindade. Na nossa mortalidade, nós participamos no amor desse mistério de Deus, que vai se realizar para cada um de nós um ato de adoção, que nos vem pelo Filho unigênito, para que nós possamos vivenciar a divindade na nossa caminhada terrena. Então, ter medo de Deus é ter medo de adentrar, é vivenciarmos somente, ou estarmos presentes somente na contemplação, e não adentrarmos na vivência, no serviço, na graça, no amor, na doação, na fraternidade, na caridade de Deus diante de todos nós. Ele vem para nos enriquecer dentro da pobreza do nosso ser. A cena nos remete inteiramente a essa pobreza de cada um de nós. Nós somos frágeis, e quanto humano nós somos pobres, mas vence a riqueza no meio da pobreza. Deus se faz pobre para nos enriquecer, se fez humano para conceder a cada um de nós o enriquecimento do nosso próprio ser. Deixar com que Deus seja em nós é vivenciarmos a alegria da vida, como o anjo hoje diz a Maria, né? Alegra-te, cheia de graça. É a primeira saudação que ele faz a ela. A alegria porque Deus está convosco. O tempo da tristeza, o tempo da obscuridade, o tempo da desilusão se desfaz, porque o que se vai fazer diante da humanidade, o que se realiza, melhor dizendo, diante da realidade, é a graça dessa luz de Deus em cada um de nós, essa alegria de Deus para todos nós. São Clemente de Alexandria, ele dizia assim: o homem em que o Verbo habita não altera o seu rosto, não modifica o seu aspecto, ele tem a forma do Verbo, ele é semelhante a Deus, ele é a verdadeira beleza de Deus, ele se torna Deus, porque ele faz aquilo que Deus quer, aquilo que Deus quis. Maria deixou-se agir nela. E a nossa pergunta é: se nós temos deixado com esse ser de Deus, essa alegria de Deus possa ser preeminente na vida de cada um de nós, possa se realizar no dia a dia, em cada um de nós, num Deus que vem dizer a nós: não tenhais medo. Não tenhais medo de viver a graça de Deus, não tenhais medo de se abrir a Deus, não tenhais medo de vivenciar a cada dia essa experiência de Deus que se realiza diante dos nossos olhos. Contemplar no menino Jesus o mistério de Deus que se faz homem, que se faz humilde, é sobretudo acolher em nós mesmos o menino que é Cristo, para fazer com que os seus sentimentos, pensamentos e ações se realizem em cada um de nós. Deixar com que Ele seja em nós. Nós caminhamos 4 semanas, juntando a de hoje, nessa nossa reflexão de quem é Deus. Papa Francisco diz que o Natal é um tempo barulhento, né? Um tempo ruidoso. É necessário nós fazermos o silêncio para refletirmos, né? Para refletirmos se nós somos prontos efetivamente, espiritualmente, para vivenciarmos esse momento tão grandioso da graça de Deus. Se talvez a pobreza com que nós visualizamos não nos assusta, porque nós procuramos somente as riquezas, nós só procuramos o mundo, e nos esquecemos que para viver Deus nós temos que viver a simplicidade, nós temos que viver a humildade, porque senão nunca viveremos esse mistério e essa graça de Deus presente em cada um de nós. Na primeira leitura de hoje, no livro do profeta Samuel, Samuel vai dizer a Davi o que Deus manda lhe dizer: eu te tirei de um simples pastor, eu te dei tudo, eu dei tudo a você para que você pudesse contemplar o que realmente é a grandeza. Deus nos deu tudo, Deus nos tirou do nada para que nós pudéssemos contemplar a riqueza, vivenciar a riqueza e a bondade de Deus no nosso dia a dia e em nós. Como diz São Paulo na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos:
O Evangelho de Deus quer anunciar, e nós somos agraciados de recebê-lo, contemplá-lo e vivê-lo. Nos aproximemos da cena do nascimento de Deus, talvez por curiosidade, como fizeram os pastores, né? Mas uma curiosidade que possa nos transportar, que possa nos reavivar, que possa nos dar um sentimento pleno de uma vida nova, que se realiza pela grandeza do Filho de Deus que vem ao nosso encontro. O pequeno vem ao encontro da nossa fragilidade. A simplicidade de Deus vem ao encontro da nossa simplicidade, para que nós possamos buscar a realização plena do enriquecimento que se dá em Deus nosso Senhor, através da vivência dele. No silêncio do nosso ser, que nós possamos refletir até a nossa noite na celebração do Natal, né? Que Natal eu espero? Que nascimento eu espero? Qual que é a manjedoura que eu proponho a Deus? De que forma a manjedoura do meu coração está para acolher essa grandiosidade, esse mistério? Será que eu sou capaz de compreender o mistério de Deus? Será que o mistério de Deus ainda não me perturba, porque eu ainda não sou capaz de adentrar plenamente em tudo aquilo que se realiza, em tudo aquilo que Deus oferece a cada um de nós? Não tenhais medo, a alegria deve preencher a nossa alma e o nosso ser, porque Deus estará e será sempre com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.